E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado. Hoje o Corinthians perde para a Ponte Preta por 1-0. Um time do Corinthians que, na minha opinião, jogou bem e acaba perdendo a invencibilidade tanto do Antônio Oliveira quanto do Carlos Miguel. E pior de tudo, é eliminado do Campeonato Paulista, na minha opinião. Lógico, ainda não matematicamente, porém virou uma missão impossível agora. A Inter de Limeira não pode ganhar, o Mirassol não pode ganhar e o Corinthians tem que vencer os seus dois jogos. Pra mim o Corinthians está eliminado do Paulistão. Vamos falar um pouco dessa derrota contra a Ponte Preta. Seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado. Eu me chamo Victor. Deixa seu like, por favor. Um salve aí para os membros e vamos lá. O Corinthians hoje jogou bem. Primeiro é importante destacar isso. O Corinthians jogou com garra. O Corinthians jogou com entrega. O Corinthians se dedicou em campo. Então é uma derrota que é triste a gente eliminar do Paulistão. Mas a gente não foi um time apático. A gente não foi um time que não tentou, não se esforçou. Em muitos momentos do jogo, para mim, faltou variações. Faltou ter um Pedro e o Raul no banco, que seria uma opção melhor para dar tantas bolas aéreas que o Corinthians tentou. Eu achei a tirada do Romero de jogo errada do Antônio Oliveira. Então tem alguns erros na equipe, mas é um técnico que está conhecendo o time. O Romero também não fazia uma partida excepcional, mas eu não tiraria ele pelo momento que ele está vivendo. Mas ele tentou, tirou o Gustavo Henrique, botou o Ranieri pra zagueiro, botou o Gustavo Mosquito, botou o Pedro Henrique. Pra mim faltou ter levado o Arthur Souza pra esse jogo ali, pra jogar com dois centroavantes, tentar algo diferente. Mas o importante desse jogo é não deixar se abater por uma derrota e uma eliminação aí muito provável. Abater todo o trabalho, o início do trabalho do Antônio Oliveira, que é bom. É muito bom o trabalho do Antônio Oliveira, na minha opinião. Ele ergueu o ânimo dos jogadores, o ânimo da torcida, a moral do time e não pode deixar essa derrota abalar. Eu achei um bom jogo do Corinthians, entendeu? O Corinthians foi muito superior à Ponte Preta. O Corinthians martelou, tentou. Mas quem gosta de futebol sabe, tem dia que a bola não entra. E hoje a bola não entrou, no próximo jogo ela volta a entrar. Assim como o Palmeiras, no jogo contra o Palmeiras, na semana passada. O Corinthians joga mal e consegue um empate. Hoje o Corinthians joga muito bem e não consegue nenhum empate. Consegue uma derrota. Então é o futebol, mas eu não vejo para ser algo alarmante. A eliminação do Paulista, eu já disse em alguns vídeos atrás, que ia ser algo que ia dar tempo do Antônio Oliveira ter para trabalhar. É triste, a gente fica decepcionado. Era para ter conseguido uma sequência de vitórias ainda maior. Mas bom, não deu. O Corinthians é derrotado pela Ponte Preta no jogo que jogou bem, no jogo que o Rodrigo Garro, que joga o Garro tá em todo lugar do campo. O Ranieri ali é fenomenal esse volante. O Yuri Alberto não teve uma oportunidade de finalizar no gol, não tem muito o que falar do Yuri Alberto. Uma coisa que eu queria destacar também, não é uma crítica ao Carlos Miguel, que eu acho um bom goleiro. Mas se fosse o Cássio que espalmasse uma bola pro meio, hein? Se fosse o Cássio... Tinha gente pedindo intervenção federal pra tirar o Cássio do gol do Corinthians, entendeu? Mas como foi o Carlos Miguel, aí deixa quieto. Mas não é nenhuma crítica ao Carlos Miguel, eu achei uma falha do goleiro do Corinthians, mas não uma falha absurda. É só algo que tipo, vamos ter calma ao pedir o Carlos Miguel. O Cássio é um grande goleiro, é um ídolo do Corinthians e ainda joga bem. Então não é pra pedir um dos melhores goleiros da América do Sul no banco pra entrar o Carlos Miguel, como se o Carlos Miguel não fosse falhar nunca. O Carlos Miguel, na minha opinião, falhou hoje. Espalma a bola pro meio. Mas é de uma defesa muito difícil, entendeu? Tem que pôr isso na balança. O Garro, pra mim, foi o destaque do Corinthians, positivo, né? E o destaque negativo, pra mim, é o Hugo. É um jogador que não agrega ofensivamente em nada. O Hugo não acerta passe, não acerta cruzamento, não acerta o momento de passar pra linha de fundo, o momento de segurar. Pra mim, o Hugo é um lateral que... Infelizmente, eu torço muito para que dê certo, tá? Mas não parece que vai dar certo no Corinthians. Essa é a minha opinião sobre o lateral. Félix Torres e Gustavo Henrique, acho que é uma dupla que tá encaixando. O Corinthians não sofreu hoje, entendeu? O Corinthians não sofreu defensivamente hoje. O Fagner, eu tava gostando da partida do Fagner. Ele começou a errar bastante cruzamento, isso é verdade. Mas eu tava gostando do jogo do Fagner. Eu não teria tirado o Fagner. Eu teria tirado o Hugo e colocado o Mateuzinho na lateral esquerda, a posição essa que ele já jogou. Porque é o que eu falava no passado. Sem o Renato Augusto, o Fagner era o melhor armador do Corinthians. E teve dois passes do Fagner que encaixou no primeiro tempo que geraram chances muito perigosas. Agora nós temos o Garro, lógico. Matias Rojas entrou. Eu não sei porque deixa o Matias Rojas cobrar escanteio. Eu não gosto dele batendo escanteio. Todo escanteio dele é no primeiro pau. E
não dá em nada geralmente. Os no segundo pau levam muito perigo, mas ele geralmente não bate assim, eu não sei porquê. E teve uma bola na trave no último lance do jogo, galera. O Corinthians jogou bem, entendeu? O Corinthians se esforçou, o Corinthians se dedicou, o Corinthians tentou, o Corinthians martelou e o gol não saiu. É um trabalho no início, é um trabalho do Antônio Oliveira que tá no início ainda, mas eu vejo evolução principalmente no Corinthians. Essa é a minha opinião, concordam comigo? Comente aí, se inscreva no canal. É um jogo que infelizmente estamos eliminados, mas jogamos bem e isso é ser Corinthians, mano. É lutar até o final e nem sempre as coisas vão dar certo, mas o importante é que o time deu o seu melhor, pra mim deu o seu melhor. Alguns errinhos pontuais, mas é um trabalho em evolução, eu acredito na evolução do seu time, desse time. O que vocês acham? Comenta aí, tamo junto. Um beijo, um queijo, um caranguejo, é nóis e vai Corinthians!